É um prazer muito grande estar com você, mais uma vez, iniciando esse nosso tempo. E eu gostaria de ganhar todo o tempo que eu puder para expor e falar a palavra simples de Jesus, que diz assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 13 e 14. É uma das falas de Jesus mais conhecidas em todos os tempos, pela sua veemência, pela sua força, pela sua simplicidade e pelo seu encurralamento, aonde ela nos põe. Olha só, entrai pela porta estreita, é uma ordem, entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Essa palavra de Jesus nos diz algo completamente aterrador. A maioria lê e simplesmente fica imaginando aquilo que a religião, que a igreja fala sempre a respeito. E ela se coloca, a igreja, como sendo a porta estreita. E o mundo, quem está fora desse ambiente de confinamento da igreja é o mundo, é a porta larga. Então, o indivíduo nasce no meio religioso, quando ele está ali todos os dias sendo cevado pela religião, com essa notícia, com essa informação. De início, o que se diz é que Jesus é a porta, que o Evangelho é que é a porta. Mas logo depois que o indivíduo vai chegando, ele vai descobrindo que de fato a igreja é que é a porta estreita. A igreja é que é o caminho apertado. E é mais apertado do que qualquer caminho. É uma porta mesmo que na chegada ela é gulosamente larga. Venham todos, venham todos, venham todos. Aí o indivíduo entra, ela vai afinando, 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 ficando estreitinho. E não é de mandamento de Deus, é só de mandamentos humanos. Mas não era disso que Jesus estava falando. Porque o que Jesus estava falando deixava do lado de fora da porta estreita e do caminho apertado, dessa vereda singela e simples, mesmo os indivíduos nos dias dele, que viviam como os religiosos, muito religiosos cristãos, vivem hoje, que eram os fariseus e os saduceus. E aí, mesmo esses, e a esses, Jesus diz para eles entrarem pela porta, porque eles estavam fora. Na realidade, Jesus não está falando de religião, nem de um caminhozinho apertado por homens. Ele está falando de uma coisa extremamente mais séria, que inclui, como não fazendo parte da vereda, estreita, apertada, mesmo aqueles que estão empanzinados de religião. Estejam vivendo como fariseus, saduceus, num rigor extraordinário, apertando para si e para os outros o caminho, a porta, colocando tudo assim na tarraxa, apertando a porta, aperta mais, vamos ver se o povo aguenta. Mas eles próprios são só administradores de torno mecânico, espremendo os outros. Mas dentro deles, a vereda é enorme, porque passa tudo. A vereda é essa que acontece aqui dentro. Do lado de fora, eu posso escolher viver a vida mais restritiva do mundo, mais farisaica do mundo, mais proibida do mundo, mais impossível da terra. Posso me oferecer para me tornar uma pessoa que vive simplesmente pintando o chão num estado de autorreclusão e alienação, dizendo aqui não, porque eu sou da porta estreita, e coisa nenhuma.
Porque essa vereda, pouco escolhida, pouco acertada, conforme diz Jesus aqui, não é um caminho do lado de fora da gente. É um caminho do lado de dentro da gente. Não tem absolutamente nada a ver com aceitar todo tipo de restrição não fundamentada, não significada, não verdadeira, inventada por homens, criada por pessoas taradas moralmente e neuróticas e paranoicas e que querem impor sobre outras pessoas suas próprias doenças, suas santaranices. Não são santificados, são santarados esses daí. Mas não é disso que Jesus está falando. O caminho de Jesus é muito mais profundo. Não tem nada a ver com essas maquiagens, com essas cosmeticidades religiosas, com essa cara de santarão. Não tem nada a ver com isso. O caminho de Deus é vereda interior. Aquilo que Jesus chama de porta estreita, caminho apertado, vereda pouco escolhida, pouco acertada, é um caminho interior. Aí quando a gente fica entendendo isso, a gente começa a ver o engano enorme que nos acomete a todos. Por exemplo, quando eu era menino, a minha avó, que praticamente se converteu ao protestantismo bem novinha, tinha um quadro que naquele tempo havia nas casas, se muito piedosas, de crentes, um quadro muito brega, muito feio, esquisito, mal feito, mal desenhado, mas estava em tudo que é lugar. E você olhava para ele, você via supostamente esse texto aqui pintado. Era uma porta larga, um portãozão, que eles tentaram fazer bonito, como se fosse a entrada de um palácio. E você entrava, aquela rua pavimentada. De um lado, você tinha restaurantes, boates, bares, cafeterias, subindo a estrada, parecia uma Champs-Élysées, lá em Paris, subindo a estrada. Do lado esquerdo, você tinha salões de bailes, de festas, praças, chafarizes, pessoas dançando, se divertindo e tal. Aí ao lado desse portão, com esse povo todo entrando, tinha aquela portinha pequenininha, apertadinha, aquele caminhozinho horroroso, feioso. Por ele entravam apenas aqueles crentes de paletó e gravata, segurando na mão das suas esposas, com seus filhinhos todos clonados, pequenininhos, arrumadinhos, todo mundozinho ali entrando, bonitinho, por aquela portinha apertada. Lá dentro não tinha nada, só aquele caminhozinho chato, e aquele povo de paletó e gravata, aquelas mulheres vitorianamente vestidas, entrando ali, aquelas criancinhas clonadas, entrando por aquela porta. E eu era garotinho, e eu olhava para aquilo e dizia, Deus me livre, será que a minha vida vai ser assim, meu Deus? Olha só, o que me restou, eu já nasci aqui, obrigado a ter que entrar por essa porta, com esse pessoal clonado, todo mundo com a mesma cara, todos infelizes do lado de lá, olha o que está rolando. Olha o que está rolando lá. Quanto restaurante, gente alegre, dançando, as praças cheias, um monte de gente, cada um vestido do jeito que quer. E eu vou entrar por esse negócio aqui? Você está olhando para mim aí e achando ridículo, mas esse negócio gerou um impacto poderoso e impressionante na cabecinha de um garoto que nasceu vendo aquilo. E lhe dava arrepios, começou a me dar urticária. Quando eu fui chegando perto da puberdade, dentro de mim aquilo já era algo revoltoso. Era uma imagem esquisita e nojenta, porque ela é mesmo esquisita e nojenta. Porque ela não tem nada a ver com o que Jesus está dizendo aqui.
Jesus não estava fazendo aquela separaçãozinha idiota, religiosa, fresca, de jeito nenhum. Ele não estava falando de algo que se pudesse medir e mensurar do lado de fora. Ele mesmo já tinha dito para a gente não julgar segundo a aparência. Ele mesmo já tinha dito que publicanos, pecadores, meretrizes precediam o pessoal que vivia naquela portinhazinha estreita da religião, dizendo não, 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 não. Ele mesmo já tinha ensinado o oposto disso tudo, quando diz que o que contamina é o que vem de dentro, é o caminho de dentro, é a vereda de dentro, são as escolhas de dentro. Não é um ambiente externo que gera a contaminação. Ele já tinha dito que não era, aquele quadro não era verdadeiro, jamais seria, quando ele mesmo pintou quadros de celebração do amor de Deus, que colocavam dentro da possibilidade do caminho estreito na vida, todos os elementos que apareciam pintados naquele quadro horroroso e dantesco, apenas do lado da vereda larga da vida. Ou seja, quando Jesus disse que o pai estava alegre porque um filho se arrependeu, ele criou como imagem o retorno do filho pródigo para casa, depois de ter gasto todos os seus bens com meretrizes, se arrebentado inteiro, voltado, e o pai não lhe fez perguntas, o perdoou e o acolheu. Quem ficou zangado com o amor do pai, com o acolhimento do pai, foi o filho mais velho, que nunca foi a lugar nenhum, que nunca andou em caminho largo nenhum, que nunca saiu dali, de lado do pai, mas nunca também teve nenhum vínculo com o pai. O outro andou num caminho externamente, numa vereda apreciável pelo olhar humano, extremamente larga, foi para uma terra distante, com meretrizes, com isso e com aquilo. Ele ficou aqui num caminhozinho estreitinho, do lado do pai. Quando o irmão voltou e o pai perdoou, é que a gente vê em quem que estava de fato a vereda larga, alargada pelo ódio, pela raiva, pelo ressentimento, por tudo isso. Era no irmão mais velho, zangado. O pai mandou matar um boi, mandou vestirem bem o filho dele, que chegara de fora, mandou chamar uma banda na cidade para tocar, mandou convidar todos os amigos e vizinhos e deu uma festa, contradizendo essa pintura religiosa. Deu uma festa para celebrar essa alegria. Os profetas do Velho Testamento dizem que um dos sinais da graça e da misericórdia de Deus sobre a vida humana é quando homens e mulheres estão descobrindo o amor e se amando, quando estão escolhendo casar e se alegrar com os folguedos do casamento, quando as praças estão cheias e as crianças estão brincando. O profeta Isaías diz que isso é sinal da presença de Deus com a gente. Portanto, essa vereda estreita ou esse caminho largo não são pinturas à nossa volta, porque Jesus mesmo disse que se nós olhássemos assim, nós estaríamos pecando. Porque nós estaríamos tentando separar com o nosso olhar perverso o joio do trigo, o que é algo que ele nos proibiu de fazer para sempre. Por isso só tem uma pergunta: o que é então isto aqui? Já que eu já estou sabendo o que não é. Que porta é essa estreita? O caminho de Jesus é para o encurralamento da gente? É para a vida ficar reduzida? Não, de jeito nenhum. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Por isso ele não chamou ninguém para nenhuma estreiteza de movimentos. Em Jesus o que a gente vê é liberdade total. Ele vai aonde ele quer, ele anda com quem ele quer, ele não anda com quem ele não quer, ele diz sim, ele diz não, ele fica, ele se retira, ele é livre. Livre. Para ele não há lugares que ele tenha dito: eu não posso botar o pé ali porque aquele lugar está contaminado. Não é permitido a mim chegar ali porque gente como eu não se aproxima disso. Ao contrário.
Quem olha para ele nos evangelhos fica achando que ele é que está na porta larga e no caminho arreganhado. Porque ele vai onde ele quer, ele convive com quem ninguém admite a convivência. Portanto, o que Jesus está ensinando tem que ser parecido com o que ele viveu. Porque ele é o Verbo encarnado. Por isso, quando eu quero saber o que é a porta estreita, eu já elimino logo toda essa loucura de reducionismos exteriores. Não pode, não pegues, não toques, não vá, não vejas, não gostes. Tudo isso fica fora. Essa vereda estreita, esse caminho estreito, essa porta que para alguns é apertada, é aquela decisão radical de que eu vou viver a vida, não para satisfazer o meu egoísmo, os meus caprichos, sejam eles ligados à eroticidade, ao hedonismo, à carnalidade, como as pessoas falariam, ou seja, aquele egoísmo absolutamente puritano, mas completamente perverso. Não interessa. Egoísmo é egoísmo. Só vai dizendo eu, e a coisa vai ficando grande. Para o cara passar, tudo tem que ser muito largo, porque ele vai ficando imenso. Ele e os caprichos dele, as venetas dele, as vontades dele, as opiniões inflexíveis dele, a incapacidade de acolhimento dele, seja lá o que for, são os excessos. Ele imenso, vai ficando gordo de si. Quanto mais vive para fazer só seus próprios desejos, suas próprias vontades, realizar o ideal dos seus próprios pensamentos, rasgar e abrir as trilhas que quiser, arrombar a vida, ele vai passando, levando tudo, no descuido total, porque só ele interessa, esse estuprador da existência, vai lá. Pode estar com cara de santo, piedoso, mas arrombando a vida. Pode estar com cara de fariseu, mas estuprando a existência. Pode ter uma carinha do lado de fora daquele indivíduo que, quando chega, todo mundo se recolhe porque dizia a alegria acabou. Mas ele está vaidoso, largo, imenso, levando o seu próprio caminho como uma tartaruga nas costas, enorme, feliz de dizer, graças a Deus eu cheguei e a festa acabou. Ou pode ser qualquer outra manifestação de egoísmo que faz a pessoa simplesmente existir por conta do que lhe interesse. Quando a pessoa vive apenas para atender o que lhe interessa, ela pode viver vestidinha, toda apertadinha, se proibindo de tudo o tempo todo, o dia inteiro, ou ela pode viver no maior escracho desse mundo. Se o que ela está vivendo para fazer e para atender é apenas o que lhe interessa, pode ter certeza, ela é alguém que entrou pela porta larga. Essa pessoa é alguém que anda no caminho bem largão, na avenida das possibilidades dos seus caprichos e desejos. É isso aí. Então não fique olhando para fora. Nem caia no engano dos religiosos, que é achar que porque eles se proíbem de tudo, eles estão na porta estreita e no caminho estreito. Por outro lado, não fique traumatizado com esse engano, dizendo, deve ser isso, e se é isso eu não quero nada com essa coisa. Como aconteceu comigo quando era menino e adolescente. Porque o que você tem que entender é que esse chamado é um chamado para a vida. Jesus disse, concluindo, que nós todos nascemos neste mundo, já naturalmente entrando pela porta larga e andando nessa vereda, nessa avenida do Vale Tudo. A avenida vale tudo.
A gente já nasce aí, na Avenida Vale Tudo. O fluxo natural da gente, se nós deixarmos, se nós nos entregarmos, o fluxo do mundo, o fluxo da existência, a tendência da dinâmica coletiva é toda egoísta, mesquinha, cheia de autossatisfação, de autoindulgência. É uma dinâmica para a morte, é um caminho largo mesmo. O que Jesus está dizendo é, olha, se você não se converter no processo, você vai com todos. Você vai sendo levado, vai de roldão, o fluxo é esse. Muitos entram. É uma tendência natural. Vai no fluxo. Mentalidade do rebanhinho alienado. Todo mundo correu para lá, eu corro também. Todo mundo vem para cá, eu venho também. Todo mundo está vestindo assim, eu visto também. Todo mundo está falando assim, eu falo também. Todo mundo está pensando assim, eu penso também. Todo mundo está escolhendo assim, eu escolho também. É o pessoal que faz o que todo mundo faz. São os normais nesse fluxo. Para lá. O que Jesus está dizendo é, nascer na terra já coloca você no fluxo dessa porta larga, desse caminho avantajado e gulosamente convidativo para o nada. Agora esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É um trabalho cotidiano de rever pensamentos, de não aceitar pacote só porque está todo mundo comprando pacote. Não, abre, vê. É vida, eu quero, não é vida. Pode estar todo mundo dizendo que é, eu não quero, eu não quero. É exercer lucidez o tempo todo, consciência o tempo todo. É não desistir nem um passo da vida de avaliar passo a passo, decisão a decisão, escolha a escolha, todo dia, a vida toda, sem jamais desistir de fazer essa vereda que quase ninguém quer. Que é vereda de autoconhecimento, de arrependimento, de revisão de vida, de capacidade de voltar atrás, de consertar coisas, de pedir perdão, de perdoar. É aquela vereda simples do amor, do acolhimento. É a vereda que busca não levar no coração mágoa, amargura, ressentimento. É a vereda que se desentope de todos os entulhos que o mundo diga que sejam essenciais para a vida. Porque se o mundo diz que algo é essencial para a vida, pode ter certeza absoluta, a vida não está ali. O mundo nunca diz o que é essencial para a vida, ele só vende acessórios descartáveis. Essa vereda que Jesus nos chama a escolher, esse caminho que ele nos chama a abraçar, é aqui dentro. Ele, ao contrário, dá uma liberdade enorme a você para pisar onde você quiser, porque você está fixado no significado do que vale, do que não vale, do que é e do que não é. Esse é o chamado dele. Esse é o Evangelho. E você vai ficar sabendo como é o caminho na medida em que você for lendo o Evangelho, você for descobrindo uma única coisa. É uma vereda simples, de amor simples e de fé simples, e de obediência simples e de decisões simples. O que passar disso é caminho largo. O que passar disso é o que Jesus disse: acautelai-vos, não entrem, pulem fora. Você entendeu? Eu creio que você entendeu. Porque eu não estou falando sozinho, eu tenho a ajuda das ajudas. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você, através de mim e apesar de mim. Ó Espírito Santo, eu quero pedir que tu ilumines a todos os que ouviram o Evangelho, para que todos creiam,
para que todos escolham certo, para que todos escolham a vereda da vida. Embora Jesus esteja dizendo, o fluxo natural nos conduz à perdição. Por isso eu te peço que esse tranco do Espírito Santo nos faça hoje ver, discernir, entender e escolher essa vereda menos percorrida, menos escolhida, menos viajada pela maioria das pessoas. Eu peço que seja assim, Jesus, em teu nome. Amém. Eu vou parando aqui e convido você para estar conosco hoje no Teatro La Salle, na 906 Sul, se você está me assistindo em Brasília. Hoje, domingo, às 19 horas, no Teatro La Salle 906 Sul. E não deixe de ir ao meu site. Você viu ambas as informações no correr do programa. Vá lá e se chafurde no meu site, lendo, e vendo a Vem Ver TV, e crescendo na fé e tendo centenas de horas de mensagens gravadas para você assistir na internet. Vá lá no meu site. E por último, eu quero convidar você a divulgar este programa durante a semana, a envolver outras pessoas, para que domingo que vem a gente esteja juntos aqui de novo, tendo a chance de abrir o Evangelho com simplicidade e anunciar a palavra de Jesus com todo amor. Que Deus abençoe você. Bye, bye. Tchau. Até nosso próximo encontro. Tchau.